vida nesta noite. Então te conecta apenas com o Senhor. Adora somente a Ele. Ouve a palavra que o Senhor tem para a tua vida nesta noite. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 20, nós vamos ler 8 versículos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, os versículos 20 até o 28. Mas os irmãos, todos, minha convocação, estejam orando, estejam buscando, porque com certeza Deus tem grandes coisas para você e para mim nesta noite. Então vamos continuar clamando e orando. Prestem atenção em cada palavra, cada frase que o Senhor tem nos dado para esta noite, porque eu tenho certeza que este é o tempo do Senhor para mim, para você aqui nesta noite. Lucas capítulo 21, versos 20, na nova versão transformadora, é a minha versão que vou ler nesta noite. Diz assim: e quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações ficarão angustiadas, perplexas, com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Amém? Podeis assentar. Todos nós estamos vendo e ouvindo as notícias do mundo inteiro. Todos nós estamos acompanhando os grandes conflitos no Oriente Médio. Não estamos alheios. E esta palavra o Senhor me trouxe ao coração quando Jesus falou para os seus discípulos, falou para o povo, quando ele estava ali junto ao templo em Jerusalém. Mas, queridos, este capítulo 21 de Lucas, ele começa a sua narrativa, e por isso eu quero toda a atenção de você, e ao mesmo tempo coloca o teu coração diante de Deus para acompanhar tudo aquilo que o Senhor tem
colocado no meu coração. O começo do capítulo 21, Jesus começa falando sobre a oferta de uma viúva pobre. A Bíblia nos diz que o Senhor viu, ele estava assentado à beira do gasofilácio, e ele viu os ricos lançarem suas ofertas, e também os pobres, todos. Entre este povo contribuinte, ele viu uma mulher, e a Bíblia vai dizer, uma pobre viúva, que ela lançou apenas 2 moedinhas. Um valor, aos olhos humanos, muito insignificante. Aos olhos humanos, não sei, talvez para nós hoje, 2 moedinhas de 25 centavos, não sei, talvez isso. Talvez isso. Mas aquela mulher lança essas 2 pequenas moedas. A Bíblia diz que Jesus olhou, contemplou aquela oferta, ele chamou a atenção dos discípulos, e ele disse para eles: não vistes esta mulher pobre lançar aqui 2 pequenas moedas? E ele disse o seguinte, capítulo 21, verso 3, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Esta mulher deu mais do que todos. O que Jesus estava nos ensinando com isto? Ele estava dizendo que aquela mulher, que havia dado 2 pequenas moedas, tinha dado mais do que todos juntos. Não é que, não, que todos juntos. Por que Jesus diz isto? Porque todos que ali contribuíam, eles contribuíam daquilo que eles tinham sobrando para contribuir. Daquilo que eles tinham como contribuir. Todavia, aquela mulher, Jesus diz que ela deu tudo o que tinha. Ela deu tudo o que ela possuía. Queridos, somente nesta expressão, nós teríamos, quem sabe, 2 ou 3 mensagens, mas eu não posso me deter, porque não é este o centro da mensagem que o Senhor tem me dado para esta noite. O fato de dar tudo o que nós temos. Para aquela mulher, Jesus ocupava o lugar principal no seu coração. E por esta razão ela se disponibiliza a entregar tudo o que ela tinha. Deixe-me te dizer nesta noite, tudo que eu e você podemos entregar não é o nosso dinheiro. Dinheiro é muito pouco. Me permitam dizer, com todo respeito a cada um e a todos, dinheiro é porcaria. Dinheiro é vil metal que fica nesta terra. Mas o tudo que eu e você podemos apresentar, e aquilo que é mais importante, é o nosso coração por inteiro, sem reservas, sem medir esforços, sem guardar limites para nós, mas nos entregar como um todo. Sabe por quê? Porque quando nós nos entregamos como um todo ao Senhor, o dinheiro é apenas um detalhe. Nós não vamos ter problema com o dinheiro. A primeira coisa que precisamos converter é o nosso coração a Cristo, porque quando nós convertemos o nosso coração a Cristo, todas as outras coisas vão acontecendo automaticamente, porque Ele se torna a minha razão principal.
Ele se torna o meu alvo principal, ele se torna a pessoa mais importante na minha vida, ele vai passar a ocupar o primeiro lugar na minha vida. Mas eu não quero me deter aqui, eu preciso prosseguir, eu preciso andar dentro daquilo que o Senhor me tem proposto, e para vocês também nesta noite. Queridos, se eu fosse me deter apenas nestes versículos de 20 a 28, eu estava pensando, e aqui teríamos um assunto grande, lindo para comentarmos, mas seria trazer para vocês uma meditação, uma mensagem muito rasa, diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. O Senhor tem coisas extraordinárias para mim e para você, porque eu consigo enxergar e ver que neste texto aqui, quando começo no capítulo 19, a Bíblia vai me dizer que Jesus estava chegando para uma celebração de Páscoa. Jesus havia chegado em Jerusalém, ele havia entrado em Jerusalém, e no capítulo 19, a partir do versículo 41, vai nos dizer as Escrituras, que quando ele está entrando em Jerusalém, ao ver a cidade, ao contemplar a incredulidade, ao contemplar todo o pecado, toda a miséria de Israel, a Bíblia diz que ele chorou sobre a cidade. Ele chorou e ele lamentou, e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, quantas vezes eu quis te abrigar, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como uma galinha junta os seus filhotes embaixo de suas asas, mas tu não quiseste, tu rejeitaste, Jerusalém. Portanto, Jesus estava chegando, ele estava chegando para o momento de celebração da Páscoa ao Senhor, e podemos dizer que neste momento que ele chega para esta celebração, era um momento muito propício para ele pregar e trazer a palavra do Pai. Por quê? Porque de certa forma o povo, eles estavam com o seu coração compungido, eles estavam com o seu coração quebrantado. Por quê? Porque Jerusalém estava em festa. Jerusalém havia seguido para lá em uma grande peregrinação, porque haviam ido celebrar a festa da Páscoa. Era um ambiente de fervor religioso, um momento de expectativa também muito especial em relação ao Messias, porque o povo que ia a Jerusalém, o povo que ia para a festa da Páscoa, eles tinham uma grande expectativa, eles queriam saber, queriam ouvir a respeito do Messias prometido. O que aquele povo não sabia, o que aquele povo não conseguia enxergar, o que aquele povo não conseguia ver, que o Messias que eles tinham expectativa, o Messias que eles esperavam, ele já havia entrado pelas portas de Jerusalém, havia entrado chorando, lamentando sobre aquela cidade, já havia também entrado no templo, limpado e purificado o templo. No versículo 47 do capítulo 19, diz o texto que diariamente Jesus estava ensinando no templo, rejeitado pelos principais sacerdotes. No capítulo 20, no versículo 9, a Bíblia nos relata Jesus falando a parábola dos lavradores maus. Ele conta ali no templo a parábola, dizendo de um senhor, um agricultor, alguém que arrendou a sua lavoura, a sua vinha para os homens. No tempo determinado mandou buscar o resultado, o fruto da sua terra. Quando os lavradores, eles viram que vinha alguém para buscar a parte que pertencia ao seu senhor, espancaram e mataram. Mandou um segundo, agiram da mesma maneira. Por fim ele manda o seu próprio filho. E então quando os lavradores reconheceram, disseram: olha, este é o herdeiro, vamos terminar com a vida dele, para que também a herança fique para nós. Eles não conseguiam entender que Jesus estava falando exatamente do reino de Deus, estava falando dos profetas que haviam sido mortos, estavam falando de tudo que já havia acontecido, e agora o Filho de Deus estava ali, sim, para ser morto por causa da sua obra, do seu reino e do seu ministério. Tudo isto Jesus já havia
pronunciado naqueles dias ali no templo. Tudo isso ele já havia realizado junto a eles. Havia sido expulso, rejeitado, reprovado pelos homens. Jesus já havia também limpado ali do templo aqueles homens que vendiam animais, aqueles homens que estavam contaminando o templo, e a Bíblia diz que Jesus os expulsou. Ele disse: não façam da casa de meu pai casa de mercadores, casa de ladrões, porque ele disse: porque a minha casa será chamada casa de oração para todo sempre. Era com este objetivo que Jesus entrou ali. E eles não conseguiam entender que o Messias que eles esperavam, que o Messias que eles procuravam, ele já havia feito todas estas coisas naquele período, naquele momento, naqueles dias que ele está aqui. E neste momento então, a palavra de Deus nos diz que ele então se aproxima, ele está junto com os discípulos, e eles começaram a admirar a construção, a estrutura do templo. Mas ainda, algo importante, enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus pregava, a sua popularidade, Jesus já havia se tornado a pessoa central na vida religiosa e social de sua época. Ele havia realizado muitas curas, sinais e milagres. Ele ensinava com autoridade. Ele não temia as autoridades humanas, porque ele tem e tinha uma autoridade muito maior, a autoridade que vinha do Pai, a autoridade que vinha do reino celestial. A sua presença em Jerusalém atraía as multidões, ao mesmo tempo trazia inveja, trazia oposição dos líderes religiosos que se sentiam ameaçados pelo seu ministério e por tudo aquilo que ele fazia. Ao mesmo tempo que atraía as multidões, trazia rejeição, trazia reprovação dos homens ciumentos, ingratos, que não aceitavam o ministério e a obra de Jesus. Aquele majestoso templo que o povo estava ali reunido, no capítulo 21, no versículo 5, capítulo 21 vai dizer assim: que falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede estas coisas, dias virão, em que não ficarão pedra sobre pedra, que não sejam derribadas, que não sejam destruídas. Queridos, este majestoso templo em Jerusalém, o templo que atraía as multidões, ele era chamado na época como o templo de Herodes. Por quê? Porque Herodes havia sido o último que havia custeado e também organizado a sua reforma, a sua reconstrução. Mas na verdade ele tinha sido reconstruído e ampliado ainda por Zorobabel, lá nos anos 515 antes de Cristo. Antes de Cristo, 515, Zorobabel, quando ele volta da Babilônia, ele reconstrói, ele amplia este templo que depois era chamado de o templo de Herodes. Este mesmo templo, do qual o texto bíblico está falando, ele foi completamente destruído nos anos 70 depois de Cristo. Ele foi completamente exterminado. Um templo, segundo a sua história, muito, muito belo. Este templo era o mais importante centro religioso e político dos judeus. Era o principal lugar religioso, central, religioso e político para o povo judeu. Preste atenção no que disse um dos maiores historiadores da história bíblica, chamado Joséfo. Ele afirma e diz que as colunas daquele templo, as que não eram
revestidas de ouro ou prata, elas eram revestidas com pedras tão brancas e cristalinas, que eram como fosse montanhas de neve. Entenderam? As colunas, os pilares do templo, que não eram revestidos de ouro ou de prata, eles eram de umas pedras brancas, tão brancas e cristalinas, que eram como montes de neve. E eu imagino naquela época, porque atualmente não é um nem dois, diversos templos que existem em Israel ainda tem as suas colunas revestidas em ouro. Pasmem, não é tinta, é ouro mesmo. Você vai ver os lustres, todos em cristais belíssimos, as decorações, os vasos, é tudo em puro ouro. Puro ouro. Ainda hoje, imaginemos naquela época em que aquele templo havia sido reconstruído. Portanto, meus irmãos e amigos, a destruição deste templo que Jesus falou não significava apenas a queda de um edifício, não era apenas a queda de um prédio físico qualquer. Haviam outras razões, haviam outros sentidos, e eu quero lhes apresentar pelo menos 3 razões aqui nesta noite. Por que este templo tinha um significado importante, necessário ser destruído? Pastor, você está ficando doido? Não. Primeiro deles, aquele templo, aquele majestoso e belo templo, ele era o centro de adoração da vida espiritual do povo. E o Senhor Jesus então profere esta sentença, porque ele estava apontando e sabendo da sua rejeição como Messias, como Filho de Deus, e estava sendo adorado apenas o templo, e não o Senhor do templo que precisa ser adorado. As consequências que viriam para Jerusalém seriam devastadoras, porque Jesus, ele sim, é o único digno de ser adorado e exaltado. E na verdade o que estava sendo adorado era o templo. Queridos, glória a Deus que temos um templo confortável. Quando está muito frio, temos ar-condicionado. Está muito quente, também temos ar-condicionado. Temos bancos favoráveis. Mas isto não é motivo nenhum de orgulho ou vaidade para nenhum de nós. O único que é digno de ser adorado é Jesus em todo culto e em todo tempo. Em todos os lugares, sejam num local de chão batido, seja num templo com piso flutuante, ou maravilhoso que vocês imaginem, quem sabe até um piso aquecido. Para Deus isto não tem valor. Para Deus isto não tem valor, porque a adoração é somente para Ele. Por quê? Porque o apóstolo vai dizer que dele e por Ele, para Ele são todas as coisas. O templo não é lugar para ser adorado. O templo não é o objeto de culto. O templo não é o objeto de adoração. Objeto de culto e adoração não é o templo material que nós temos aqui. O único motivo de adoração, de louvor, de reverência, de prestação de adoração é Jesus. Por isso aquele templo não mais estava servindo. Segundo motivo, aquele templo, meus irmãos, ele precisava ser estabelecido ali uma nova aliança. A segunda razão pela qual aquele templo precisava ser demolido é porque Deus estava estabelecendo uma nova aliança. O que é isso, pastor? Sim, na antiga aliança, aquele templo, aquele estabelecimento, o pátio do templo, ele era um lugar onde haviam centenas e milhares de animais.
animais de todos os tipos e espécies, que eram trazidos para ser oferecidos em sacrifício em prol dos pecados da humanidade. E ali o povo se sentia confortavelmente, ali ofereciam a sua oferta, mas eles voltavam às mesmas práticas do pecado. Por quê? Porque o sangue daqueles animais não era suficiente para transformar e mudar as suas vidas. Para que fosse estabelecida a nova aliança, para que a humanidade inteira desfrutasse de um único sacrifício, desfrutasse do sacrifício do sangue do Cordeiro de Deus, aquele templo, aqueles animais, aquele pátio precisava ser eliminado, porque uma nova aliança estava sendo estabelecida, uma aliança estabelecida na pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém que se entregaria, o único cordeiro seria entregue, oferecido pelos meus, pelos teus e pelo pecado de toda a humanidade. Enquanto aquele templo estava ali, os homens seguiriam na prática das suas ofertas, do sacrifício dos animais, mas a partir da sua destruição, eles precisavam entender e saber que Deus estava estabelecendo uma nova aliança. Uma aliança com o sangue do seu próprio Filho Jesus Cristo. Era necessário aquele templo ser demolido? Era sim. Vou te apresentar mais um outro grande motivo. O grande ensinamento do Mestre Jesus. Ele estava preparando os seus discípulos e o povo para entender que a verdadeira adoração, ela não está ligada a um lugar, a um local, não, mas em um relacionamento com Deus. Você está me entendendo, irmão? Relacionamento com Deus, vida com Deus, seja onde for, seja aqui no templo, mas seja lá em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja onde for, religação com Deus, meus irmãos. O povo pensava que o lugar de adoração era somente naquele templo, era somente ali que tinham comunhão com Deus, era somente ali que tinham sacrifício, era somente ali que eles podiam falar com Deus, porque havia um sacerdote intercessório por eles. E eles precisavam entender sim, que o sumo sacerdote entraria uma vez por todas no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue, para oferecer um único e vivo sacrifício, meus irmãos, por toda a humanidade. Alguém que podemos chegar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa franqueza, e dizer: Senhor, abre os céus, porque eu preciso disso ou daquilo, e Ele responde a nossa oração. Precisava ser estabelecido, precisava ser dito. E aí Jesus vai dizer para eles: olha, não é neste lugar, não é ali, não é acolá, que é o lugar de adoração. Ele disse: o Pai procura a verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isto é em todo lugar, isto é lá na tua casa, é lá onde você está, é lá onde você convive, é lá com quem você convive, é no momento que você precisa, é no momento que você tem gratidão, é no momento que você tem motivo de adoração, que você pode falar com o Pai, e os céus vai se rasgar em teu favor, e os céus vai descer e te envolver, e você vai se envolver na nuvem de glória. Por quê? Porque o Senhor não está limitado a um local, a um templo, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família, para responder a tua oração. É lá onde nós estamos, é lá onde eu e você estaremos algumas horas mais, é lá no nosso lar, é lá no nosso leito, é onde nós estivermos, é por onde nós andarmos, a glória dele há de nos envolver. Não é aqui no templo, aqui é uma maravilha, aqui nós cantamos, aqui nós ouvimos a palavra, aqui nós nos reunimos e oramos, aqui nós nos aquecemos, aqui quando nós ouvimos um irmão envolvido com a glória de Deus, nós também somos contaminados, e é maravilhoso cultuar junto ao Senhor na igreja. Mas o lugar de adoração não é aqui no templo apenas. Aqui é apenas mais um lugar. Aqui é o lugar que nós nos abastecemos, para que no dia de amanhã, aonde nós estivermos, poder falar com Ele e saber que o véu está aberto de cima a baixo, saber que Jesus abriu o caminho, saber que Jesus abriu o acesso para o trono do Pai.
e Ele não abriu o caminho com sangue de animais. O escritor aos Hebreus vai nos dizer que Ele abriu o caminho pelo seu sangue precioso, que nos limpa e purifica de todo o pecado. Por esta razão, aquele santuário precisava ser destruído, para que eles entendessem que não é o lugar, é a maneira, o jeito como que eu e você, como que nós nos apresentamos a Deus. Não é o lugar, o centro de adoração, não é aqui ou acolá, não, é uma vida de pleno relacionamento com o Pai. É uma vida de caminhada com Deus, é uma vida junto com o Pai. Eis o desafio, o grande seminário de intercessão. Não faltem, jovens, adolescentes, vocês que têm estudado, vocês que tivemos a vigília linda de quarta para quinta aqui, falando sobre não nos amoldarmos com os padrões deste mundo. O caminho qual é? Relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai, nos envolvermos com a nuvem da presença de Deus, porque envolvidos nela, meus irmãos, nós estaremos vivendo o verdadeiro Evangelho. Nos envolvendo com o reino de Deus, nós estaremos envolvidos com a glória dos céus. O assunto a seguir aqui, a partir do verso 25, Jesus começa a dizer sobre os sinais dos últimos tempos. E ele vai dizer o seguinte, verso 25, ele diz o seguinte: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando todas estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está prestes a acontecer. Quando nós olhamos, meus irmãos, este capítulo 21, quando os discípulos elogiando e homenageando aquele templo, quando eles falam destas coisas, Jesus fala de sua destruição. Eles queriam saber quando isto aconteceria. Jesus não disse o ano, o dia, o momento exato, mas ele começa falando sobre a destruição do templo e termina falando da sua grande volta pela segunda vez. Ele estava ali em pessoa, ele estava ali como homem entre eles, mas ele já está anunciando a sua segunda volta. Ele já está anunciando que voltaria outra vez, e todos o veriam. Queridos, os sinais do fim dos tempos, enquanto os discípulos e o povo estavam maravilhados, estavam estarrecidos com a bela construção do templo, Jesus estava pensando já lá adiante. Havia falado da sua destruição e já estava falando da sua segunda volta. Olha que coisa gloriosa! Olha que coisa extraordinária. Enquanto eles estão ali elogiando e estarrecidos com a construção do templo, Jesus fala da sua destruição, mas também já anuncia a sua segunda vinda. Como assim? Como desta maneira? Sim, é exatamente assim como estamos falando. Queridos, 90%, talvez mais, do que está descrito no capítulo 19, no capítulo 20 e 21 de Lucas, já aconteceu. Essa destruição do templo aconteceu nos anos 70 depois de Cristo, mais ou menos 40 e poucos anos depois de Jesus pronunciar a sua destruição. 40 e poucos anos se passaram e veio a destruição de Jerusalém. Os discípulos, o povo, os cristãos, eles foram dispersos, perseguidos, maltratados, espalhados por todo o mundo da época. Isto já aconteceu, isto não vai acontecer, isto já aconteceu lá nos anos 70. Isto já aconteceu nos anos 70 da era cristã. Portanto, isto não é algo que vai, não, isto já aconteceu. E aí, quem sabe você fica pensando,
Vocês lembram do que comecei falando sobre o Oriente Médio, Israel em guerra, Israel em toda esta situação? Jesus disse para o povo daquela época: olha, quando vocês virem Jerusalém cercada, sabei que está próxima a sua destruição. Mas eu pergunto, como verem a destruição sem ver ela cercada? E quando ver ela cercada foi muito instantâneo, foi muito recente, porque quando Jerusalém foi cercada, ela foi invadida pelas autoridades romanas, foi destruída completamente, o seu templo incendiado, destruído totalmente. Com isto, também nós podemos ver que a volta de Jesus também sucederá da mesma maneira. O ensino de Jesus sobre os sinais que precederão o fim dos tempos, primeiro, é um chamado à vigilância e estarmos preparados. Ele alerta os seus discípulos sobre as dificuldades que eles enfrentariam, a necessidade de permanecerem firmes na fé. Esta mensagem continua hoje com tremenda responsabilidade para mim e para cada um de nós nesta noite, para todos nós como igreja do Senhor. Essa mensagem é de tremenda relevância para todos os salvos, porque ela nos convida a refletirmos, ela nos convida a pensarmos sobre a nossa prontidão, aguardando a sua gloriosa volta, a volta do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. É preciso estarmos atentos. Jerusalém cercada, sua destruição breve. Quando nós olhamos, vamos agora voltar um pouquinho no texto. Profeta Jeremias, capítulo 1, no versículo 14, diz assim: disse-lhes o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Repito, disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias capítulo 6 e verso 22, vai dizer exatamente o seguinte: assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra, trazem arco e dardo, eles serão cruéis, e não usam de misericórdia, e a sua voz ruge como o mar, e em cavalos vêm montados, como guerreiros em ordem, que batalha contra ti, ó filha de Sião. E aí você me pergunta, pastor, o que tem a ver isso com o texto desta noite? Tudo. Porque o que o profeta Jeremias estava prevendo, o que o profeta Jeremias estava profetizando, aconteceu. Sim, aconteceu. Justamente quando Jerusalém foi invadida nos anos 70, esta destruição, o mal, os poderes que viriam do norte, foram exatamente as duas grandes devastações, quando a Síria destruiu Israel, e quando a Babilônia também destruiu Israel. Eram exatamente os dois reinos do norte, que destruíram completamente a nação de Israel. Quem é hoje a nação do norte mais temida para Israel? Prestem atenção. Não estou aqui trazendo e afirmando nada. Prestem atenção no que lhes digo. Hoje, a grande, de certa forma, preocupação
chamada nação do norte, que preocupa Israel, é exatamente a poderosa Rússia. Você sabia sobre isso? Então fique sabendo. A poderosa nação do norte, maldosa, destruidora, ameaça para Israel é a nação russa. No dia de ontem, pasmem, exatamente, e eu não tinha pensado nada disso, tudo isso que estou trazendo agora eu ouvi esta semana, porque esta mensagem está há longos dias no meu coração. Mas no dia de ontem eu ainda vi uma reportagem, o ministro de Relações Exteriores do Irã, amanhã estará reunido com o presidente da Rússia, para ver como combater e atacar Israel. Não estou trazendo pânico nem pavor para ninguém aqui nesta noite. Estou apenas caminhando dentro do que as Escrituras me ensinam. Estou apenas trazendo que seja motivo de oração, que seja motivo de intercessão, que seja motivo de clamor, que seja motivo de estarmos prontos, que seja motivo de estarmos preparados, porque não sabemos o nosso amanhã. Uma coisa eu sei, Jesus está voltando, queridos. Isto eu sei, Ele falou e eu creio. De que maneira? A Bíblia diz: Ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Como já disse, o que Ele falou no Evangelho de Lucas capítulo 21, a maior parte, 90 ou 99% já aconteceu. O que falta? Falta Ele voltar. A meu ver, só falta Ele voltar, porque as demais coisas profetizadas e ditas, elas já se cumpriram, já aconteceu. O povo daquela época estavam confortavelmente admirados com o templo. Nos dias de hoje não é diferente. Estamos maravilhados com a inteligência artificial, maravilhados porque agora os seres humanos podem comprar e construir as suas mansões fictícias, porque os homens pensam em qualquer coisa e em segundos têm a resposta. Irmãos, eu não estou pregando contra a tecnologia, não é nada disso. Estou pregando contra a idolatria que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós nos rendemos a estas coisas, ao invés de adorar e servir e glorificar ao Senhor, sabendo que isto também é um sinal do fim dos tempos. Ficamos maravilhados ao ver uma cirurgia robótica, por exemplo, aonde de um país ao outro é feita uma cirurgia, e ficamos estarrecidos, e quem sabe ficamos até adorando este avanço tecnológico. Não é muito diferente dos dias de Jesus, não é muito diferente do tempo que Jesus estava vivendo e estava mostrando para os seus discípulos. Estamos adorando a coisas, estamos adorando, quem sabe, a nossa casa, o nosso carro, enfim, não sei o que estamos adorando. Estamos estarrecidos, ficamos maravilhados, ficamos envolvidos com estas coisas e deixamos de adorar e de levantar os nossos olhos e em saber que a nossa redenção está próxima. O grande problema, meus irmãos, de certa forma, está muito confortável nesta vida. Está muito confortável, nós temos toda uma tecnologia, nós temos máquinas e equipamentos que nos ajudam para muita coisa, e eu não sou contra nada disso, irmãos. Nós usamos, nós temos equipamentos, aparelhos, tudo isso é importante. Alguns bem poucos anos atrás, não vamos longe, para cozinhar uma comida, você levava muito tempo em um fogo de lenha. Agora, em alguns minutos, em alguns segundos no micro-ondas, você está com ele pronto. Isto é bom, não é ruim não, claro que não. Nos ajuda na correria, só que ao mesmo tempo que nos ajuda na nossa correria, nós nos esquecemos que o tempo é findo e que Jesus está voltando, queridos. Nós nos esquecemos do essencial, que é estarmos prontos para a volta do Mestre Jesus Cristo.
Como disse, praticamente tudo já aconteceu. O que está faltando é o versículo 27 se completar, o versículo 27 se realizar, quando o próprio Jesus disse: então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Será que a igreja está preparada? Eu e você estamos preparados? Quem sabe você diz: pastor, não quero pensar no dia da minha morte, não quero pensar no dia que vou deixar esta vida. Queridos, uma das coisas que mais eu penso, e uma das coisas que mais me alegram, é saber que um dia, que breve, eu vou deixar todos os enredos desta vida, e vou estar eternamente com o meu Senhor, com aquele que me amou, com aquele que me salvou, com aquele que foi até a cruz em meu lugar, e pagou um alto preço pela minha vida. O que me alegra é saber que um dia estarei no seu celeiro eterno. O que me alegra é saber que nada e ninguém, nada vai me enredar nas coisas desta vida, nada vai me prender, porque eu estou olhando para Ele. Eu quero comunhão com Ele, eu quero presença dEle, eu quero vida com Ele, eu quero andar com Ele, eu quero estar preparado para quando Ele dizer: ei, deu para ti, vem embora. Eu quero estar imediatamente com Ele, queridos, porque eu sei que lá eu já venci o pecado, lá eu já venci as tribulações, lá não haverá ciladas, lá não haverá nada que vai nos prender e nos enredar, porque estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos terminar o culto desta noite diferente de todas as outras vezes, mas caminhando na direção do Espírito Santo. Vamos cantar todos juntos o hino 108 do cantor cristão, Ministério de Louvor. Nós vamos cantar e vamos dizer que quando o nosso Senhor, em pé, igreja amada, em pé, vamos cantar. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá do céu, mandar tocar a sua trombeta, nós estaremos com Ele para sempre. Quando Cristo, sua trombeta, lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, quando os crentes reunidos, aleluia, diante do Cordeiro, com palmas nas mãos, adorando aquele que vive, adorando aquele que foi sacrificado, sim, mas Ele está vivo para sempre, adorando aquele que vive, adorando aquele que ressuscitou, aquele que Paulo vai perguntar, dizendo: ei, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte e do inferno foi vencida por Cristo na cruz. Aleluia, Ele vive. Nós vamos cantar a primeira estrofe, a primeira, o coro, e a segunda estrofe, e depois bem baixinho, bem calminho, a última estrofe. E eu quero saber de você, se você não tem a certeza de sua salvação, hoje é noite de concerto com Deus.